Justiça considera ilegal e inconstitucional reforma administrativa da Prefeitura de Ribeirão implantada no ano passado. Com a decisão, cerca de 100 cargos comissionados poderão ser extintos. A decisão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo tem como base a reforma administrativa que a Prefeitura de Ribeirão fez com mudanças nas atribuições e denominações de pessoal. A sentença diz que os cargos de provimento em comissão e funções de confiança não indicam o desempenho de tarefas em que seja primordial a necessidade, revelando funções meramente técnicas e burocráticas a serem preenchidas por servidores públicos de carreira após regular aprovação em concurso público. Com isso, cerca de 100 postos poderão ser extintos. O advogado Vinícius Bugalho explica. O Poder Judiciário Bandeirante, Tribunal de Justiça, através do seu órgão especial, determinou que a Prefeitura revogue essa Lei 3.062 de 2021, eis que os cargos criados estão em desconformidade com a Constituição Federal e com a Constituição Estadual, pois não são cargos de confiança, mas sim cargos burocráticos da lida diária da administração pública, logo somente por concurso público. Entre os cargos criados que não estariam em conformidade com a lei está o de controlador interno, que tem a função de verificar se o orçamento está sendo realizado de maneira correta ou não. E ele não pode ter essa atribuição de comissão para ser trocado a qualquer momento pelo chefe do Executivo. Inclusive, já há um entendimento do Supremo Tribunal Federal nesse sentido, que é um cargo que não deve ser comissionado por conta de suas atribuições. Então, um exemplo, outra área, a parte contábil, também ela executa um trabalho formal e burocrático que também não tem uma relação de confiança com o município, com o chefe do Executivo. Então, ela tem uma atribuição normal, independente do governo e que não deveria ter como cargo de confiança. O projeto da reforma administrativa foi aprovado pela Câmara em abril do ano passado. Criou vários cargos comissionados e alterou a estrutura de outros efetivos do governo municipal. A mudança nasceu com a missão de compensar 39 leis complementares julgadas irregulares pela Justiça, quando naquele momento, pelo menos 100 cargos de confiança foram extintos. A Prefeitura, mais uma vez, para manter os apaniguados políticos, essa é a verdade, trocou 6 por meia dúzia. Só mudou o nome dos cargos e, pior, aumentou o número de cargos inconstitucionais, que reiteradamente o Tribunal de Justiça fala: Prefeitura, você está errando. Legislativo, você está errando ao aprovar a criação de cargos inconstitucionais e trocando 6 por meia dúzia. Daqui a pouco vai vir improbidade administrativa, porque legislar contra a Constituição, caso de improbidade administrativa, revela dolo do administrador. Cargos comissionados são permitidos somente para funções de direção, chefia e assessoramento. Fora isso, podem esbarrar na inconstitucionalidade. A Justiça deu um prazo de 180 dias, contados a partir de 23 de novembro, para a Prefeitura de Ribeirão reorganizar a estrutura administrativa do município. Lembrando que a decisão cabe recurso. Agora, provavelmente vamos ter que aguardar que o município trabalhe na elaboração dessa nova legislação e certamente eu creio que vai ser apresentada lá nos últimos dias para a Câmara, para também ser aprovada, e tem que ver, seria importante que os vereadores participassem dessa elaboração, até para evitar uma longa discussão depois, seja cumprido o prazo do tribunal. Infelizmente, a Prefeitura está chovendo no molhado. Ela está, de novo, reiterando seus erros. Ao invés de abrir concurso público, que seria o certo, com base no princípio da igualdade, previsto no artigo 37 da Constituição Federal, a Prefeitura fica criando cargos para os apaniguados. E fico muito preocupado, que dizem que desses cargos várias indicações são de vereadores, o que deve ser conferido aí pelo Ministério Público e pelo GAECO com uma maior intensidade probatória. Gislene Lopes para o Jornal da Clube. A Prefeitura de Ribeirão informou que houve uma modulação de 180 dias, portanto, aguardará a sentença para analisar o teor do documento e seguir com os procedimentos necessários.
Já a Câmara esclareceu que integra o polo passivo da ação mencionada de inconstitucionalidade apenas para prestar informações ao Poder Judiciário, as quais, inclusive, já foram transmitidas. A gente segue falando sobre esse assunto, já está conosco aqui no nosso telão, no nosso canal digital da Clube, o Rafael dos Anjos, especialista em administração. Rafael, Ribeirão poderá passar por mais uma reforma administrativa para se adequar a essa determinação da Justiça. E qual que é o prejuízo disso tudo para a cidade? Ótima tarde. Boa tarde, André. Boa tarde a todos que nos assistem no Jornal da Clube. Essa novela já vem de longa data. Não é a primeira vez que o Tribunal de Justiça de São Paulo determina que Ribeirão refaça a sua legislação sobre a estrutura administrativa da cidade. E aí, novamente, a gente tem até a contratação de uma fundação aí para poder fazer toda essa estruturação jurídica de cargos e salários. E o que a gente vê com esse acórdão do Tribunal de Justiça é que vamos ter que ter uma nova reforma administrativa. E por que tudo isso? Porque a gente não está obedecendo o artigo 37, inciso 5 da Constituição. Cargo de confiança só pode ser exercido em cargo de direção, chefia e assessoramento. Nada diferente disso. Então, a gente está batendo na mesma tecla. O que acontece? A gente precisa de gestores fazendo essa estruturação de cargos. A gente entende a importância de profissionais do direito, mas para poder fazer a execução, a descrição do cargo, é extremamente importante ter um profissional de GRH, que a gente chama de gestão de recursos humanos, para que possa fazer a descrição adequada desse cargo, para que depois não venha ter essas ações, como foi essa protocolada pelo Procurador-Geral do Estado, e vem e anula todo um trabalho que foi feito e ter que fazer uma nova reestruturação administrativa. Isso é tão importante que até a Diretoria de Promoção de Integridade, a sua função está sendo questionada pelo Tribunal de Justiça e está falando que não é um cargo conforme a descrição atual de direção, chefia ou assessoramento. Ou seja, atividades rotineiras não podem ficar como atribuição de cargos em comissão. E, de novo, Rafael, ponto crucial desse imbróglio judicial é o excesso de cargos comissionados, também conhecidos aí como cargos de confiança ou cargos políticos. Como se resolve, então, toda essa situação? O que a gente precisa é uma contratação de uma empresa, de preferência uma empresa neutra aí, para poder assessorar a prefeitura a fazer essa atribuição correta de cargos e salários. Pode ser via pregão ou outra modalidade de licitação mais rigorosa. O ideal é que seja alguém fora da prefeitura. Por quê? Porque senão a gente tem, de acordo com a teoria dos jogos, o próprio pessoal da prefeitura desenhando uma função que vai ser de interesse dele. Então há um conflito de interesse entre esse desenho. É importante a participação dos servidores, mas é fundamental esse desenho ser feito externamente à prefeitura. E a gente precisa de profissional qualificado, de novo, gestor de recursos humanos, para fazer essa descrição dos cargos tecnicamente. Para quê? Para a gente não ter um penduricalho jurídico ou apenas uma formalidade jurídica e chegar o que a gente chama de salvador da pátria. Não, pode deixar que num final de semana eu resolvo isso e faço todo um planejamento da prefeitura. Não faz. A gente precisa de seriedade para poder tratar esse assunto. Então, a gente precisa de profissionais qualificados, não apenas da área do direito, mas de outras áreas, e seja uma equipe multidisciplinar para poder cuidar de toda essa estruturação. A reforma administrativa, ela foi pensada para o bem da cidade ou ela pode ter sido pensada para atender interesses? André, quando a gente fala de gestão pública, tem uma frase muito simples, mas muito profunda, que fala: tartaruga não sobe em árvore. Se puser a tartaruga em cima da árvore, alguém colocou. Então pode ser que nesse caso tenha mais interesses do que a própria lei fale. A gente sabe que questões judiciais, Rafael, elas levam um bom tempo para serem resolvidas. É provável que essa novela se estenda até o próximo prefeito lá em 2025? Olha, André, o Tribunal de Justiça deu prazo de 180 dias, mas se tratando de legislação no país e de decisões judiciais,
O que a gente pode afirmar hoje é que a gente não tem certeza ou estabilidade de como isso vai ter continuidade. A gente tem diversas decisões de outras instâncias aí que podem inovar no sentido jurídico da palavra e que pode prorrogar isso sim para 2025 e ficar para o próximo gestor aí tomar essas decisões. Rafael dos Anjos, especialista em administração pública. Muitíssimo obrigado, Rafael. Sempre um prazer tê-lo aqui com a gente. Um grande abraço e até a próxima. Grande abraço, André. O prazer é todo meu.